E vamos aí a mais uma live para apresentar o nosso livro para vocês. Enquanto aí eles vão informando para os meus seguidores irem iniciando, deixa eu falar algumas coisas importantes. Colocar uma música de fundo é para acompanhar a live, para relaxar. O que é a música? A música acompanha a humanidade desde os seus primórdios como um elemento muito importante que envolve, que emociona as pessoas. E nos últimos anos, os estudos científicos têm mostrado muito que a musicalização e o aprendizado têm muito a ver, né? Se identificam bastante e pode ajudar muito na assimilação de conteúdos trabalhados tanto em disciplinas que exijam raciocínio lógico e concentração. Então, por isso, vamos lá ficar com um fundinho aí musical para que nós possamos fazer a nossa live. Bom, eu sou Néia Martins, sou psicóloga, sou coach e sou escritora, idealizadora e coordenadora editorial desta obra linda, que é o Sanduíche do Cérebro, que nós estamos aí para apresentar os coautores para vocês. Hoje eu vou estar apresentando aí uma grande amiga muito querida, que é a Adriana Caramelo. Ela vai falar sobre o capítulo dela para nós e vai apresentá-lo. Mas antes disso, antes de eu buscar ela aqui para chamá-la para vir conosco, eu tenho que fazer o meu agradecimento aqui para a editora Conquista, que nos permite a realização deste grande sonho de colocar aí um filho no mundo, que é o nosso livro. Então, minha gratidão imensa à editora Conquista, à diretora da editora, que é a Bárbara, meu muito, muito obrigado, e a todos que trabalham na editora, minha eterna gratidão. Então vamos lá, vamos buscar aí a nossa amiga. Deixa eu acenar aqui para esse povo que está entrando. Boa noite, gente linda. Muito obrigado por estarem aqui conosco. E eu vou procurar aqui minha amiga para poder estar convidando-a fazer esta live. Tá entrando. Opa! Tudo bom, minha amiga? Boa noite, tudo bom, amiga? Você tá bem? Eu estou bem, estou ótima. E você? Também, graças a Deus. Quanto tempo, né? É verdade, nem as nossas lives costumeiras não estamos fazendo ultimamente. Verdade, verdade. Verdade, tem bastante gente que pede. Então, fazer. E boa noite a esse povo lindo que está entrando. Muito obrigado por participar aqui conosco, prestigiar. Nos deixa imensamente feliz, né, colega? Verdade. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui que eu abaixei. Agora estou te ouvindo bem. Tá me ouvindo? Então, tá agora bem. Sim. Bom, antes de nós iniciarmos, boa noite, Nancy. Boa noite, um beijo. Boa noite, Nancy. Beijos. Vamos lá, você se apresenta aí, fala quem é você, para esse povo lindo nosso aí. Tá, então sou psicóloga clínica, psicóloga hospitalar, psico-oncologista, estudante de suicidologia, prevenção, pós-venção, luto e comportamentos autodestrutivos e escritora agora também, né? Sou formada há 10 anos. Nunca parei de atuar. Desde que eu me formei, eu atuo como psicóloga.
Isso é bom. Vamos pedir aí para esse povo apertar bastante o coraçãozinho para nós, mandar esses aviãozinhos aí para o povo, convidando para vir participar conosco, que para a gente isso aí é muito importante. É Bom, verdade, ó, amiga, gente. Sãozinho, tá? nosso livro fala sobre as dificuldades, sobre os desenvolvimentos, sobre os transtornos ligados à aprendizagem da criança e do adolescente. E o seu capítulo vem falando de algo muito importante, muito atual, que acontece muito, que é a depressão infantil, como que ela se manifesta, o que que ela ocasiona no rendimento escolar. Porém, você não vai poder dar muito spoiler sobre ele, não. Uhum. E aí eu vou falar aqui o que é um pouquinho, o que se caracteriza a depressão infantil. Ela é caracterizada pela presença de alguns sinais, de alguns sintomas, que pode até se apresentar de uma forma mascarada, que os pais nem percebam, nem os cuidadores, nem os professores, nem percebam que a criança possa estar aí num quadro de depressão. Mas prestar atenção ao baixo desempenho escolar, a pouca capacidade de se divertir, que tem o nome de anedonia. Uhum. Sonolência, insônia, mudança no padrão alimentar. Às vezes a criança muda a forma como se alimenta. Então, precisa tomar esse cuidado. A fadiga excessiva, as queixas físicas que a criança pode vir a trazer, a irritabilidade, sentimentos de dores que que não conseguem expressar que tipo de dor. Então, é diferente um pouco do sentimento, do sintoma do adulto, o que a criança sente, porque é raro eles não querer brincar. Agora, quando eles começam a brincar muito menos do que o habitual, às vezes deixar de brincar para se deitar um pouquinho, dizer que está cansado, então começa aí a precisar ligar o botão de alerta, que isso é muito importante, né? Mas antes de você falar um pouquinho aí do que você desenvolveu nesse capítulo, eu quero que você me responda para mim, para esse povo lindo aí. O que te levou a abraçar esse projeto? E por que você disse sim? Parece que vocês estão nos ouvindo porque alguma pessoa aí falou que não estava ouvindo. Bem, quando eu peguei aí o escopo que você me enviou, eu dei uma olhada e aí logo de cara eu vi lá depressão infantil e eu falei, poxa, é tão difícil, né, falar sobre depressão infantil. A depressão infantil é pouco falado, porque existe poucos estudos confirmando a depressão infantil. E aí eu falei assim, embora eu não seja psicóloga escolar, eu ouço muito esse questionamento por parte dos pais, né? Criança tem depressão infantil? Tem um estigma muito, embora não vou dar o spoiler, mas tem muito estigma de que somente a criança feliz, né? As crianças precisam ser felizes, existe somente criança feliz, e não é bem assim, né? Confunde-se muito. Embora você falou todos esses sintomas e essas características, se confunde muito com outras patologias a depressão infantil. Então, aí, quando eu vi lá no escopo depressão infantil, eu falei, é aí que eu vou tentar esclarecer para os pais e para os professores dar uma olhada como que a gente pode, pelo menos, tentar identificar aí um quadro possível aí de depressão. E aí eu falei, eu vou falar assim para minha amiga Neia. E aí, falei. E glória a Deus que falou, foi muito importante por nossa amizade, por estarmos juntas há tantos anos já. E isso vem para fortalecer ainda mais a nossa amizade, o nosso carinho, e eu tenho, assim, imensa, imensa gratidão. Não só a você, como a todos do ocupantes, aos que formam o nosso grupo de capítulos aí do nosso livro.
Ah, ficou E lindo, ficou tá lindo. maravilhoso, ficou maravilhoso. E eu falei nas outras lives da semana passada que a gente está assim meio que de asa caída, porque o nosso livro seria para ser lançado agora esse mês e de novembro, né? Mais ou menos por hoje, né? Dia 12, mais ou menos que seria o Uhum. lançamento, que é sempre de sexta-feira. E aí, infelizmente, com a pandemia, foi tudo passado para o ano que vem. E a gente roga a Deus para que isso passe logo, para que isso de fato seja possível e que a gente consiga, de fato, estar aí lançando o ano que vem, em março, se Deus quiser e nos permitir. E Ele quer, né, amiga? E Ele E quer. ele quer. Mas tudo tem sua hora, tudo tem seu momento. É. Não tinha que Hoje eu ser. estou meio de asa quebrada também por conta da cirurgia na boca, né? É, né? E aí a gente acaba que ficando meio borocochô. Mas, Borocochô. mas vamos embora, vamos seguindo em frente. Bom, Tá. você sabe que tem muitos estudos que fazem em relação à depressão, principalmente a infantil, quais são os comprometimentos que há. E, segundo alguns estudos, foi possível compreender que há um comprometimento emocional, cognitivo e das funções sociais, e que leva a criança a ter dificuldade de concentração, sensação de inutilidade, tem uma culpa muito grande, é, excessiva, tem o seu interesse pelas coisas é bem reduzido, tem uma falta de expressão emocional, porque diminui demais a sua motivação e acaba por se abater. Né? Fica uma Sim, criança tímida, uma criança moada, uma criança triste. E, obviamente, com todo esse acontecer, a criança acaba por não ir bem na escola, por ter um péssimo rendimento escolar, às vezes leva até a ser reprovado por não conseguir dar conta das lições, de tudo que a escola espera deles, né? E isso afeta muito, muito, muito. E tem vários processos que vão acontecendo. E então, o que é necessário? É necessário muito cuidado, muito olhar e busca de profissionais que possam ajudar. E nós somos umas desses profissionais, né, amiga? exatamente. Estamos aqui para fazer esse processo, estamos aqui para poder ter esse olhar, né? Mas a mãe pode ter esse olhar, os pais podem ter, os responsáveis podem ter esse olhar mais atentos, mas assim como os professores também, né? Eles tendo e identificando logo no comecinho esse comportamento, pode ajudar muito o processo aí de tratamento e aí possível aí cura aí para depressão. Embora, né, dependendo da cura, do nível da depressão, não tenha cura, mas tem um tratamento aí bem possível de você ter uma qualidade de vida melhor. Exato. Bom, vamos lá. Seguindo aí o nosso roteiro, você teve dificuldade de desenvolver a temática do seu capítulo ou você, como já escolheu ele, já fez ele com os pés para cima? Não, fácil nunca é, né? Mas, como eu gosto de desafios, a gente vai lendo, eu gosto de estudar, né? Eu sempre gostei de estudar, eu sempre gostei de ir em busca de algo novo, né? Então eu peguei logo que eu já aceitei o seu convite, eu sentei aí no computador e fui pesquisando, pesquisando, e aí, como eu atendo muito depressão no meu consultório, e não só no consultório, como eu já atendi muito em hospital, eu atendo em ambulatório no hospital também, né? É uma queixa constante, é algo que eu tenho, é uma demanda muito grande, então ficou um pouco mais fácil de eu atender, tá? Mas não significa que foi fácil, tá? Nunca fácil, nunca é. Mas eu tive aí esse reporte aí dos meus atendimentos dessa demanda no meu consultório. Que bom. É mais prático, não digo mais Sim, fácil.
Não, exatamente. Desenvolver quando a gente tem a vivência com a situação. Exatamente. A minha vivência e a minha experiência ajudou, vamos dizer assim, né? Ajudou a fazer compor aí a obra. Ótimo. E vamos dizer que ficou lindo. Mas vamos lá. Você sabe que nós temos um manual, né, de DSM-5, nós temos o CID-10, que nos orienta nas situações, nos quadros, nos sintomas. E segundo o manual do DSM-5, os sintomas mais comuns da depressão são o humor deprimido na maior parte do dia, a falta de interesse nas atividades diárias, a alteração do sono e do apetite, a falta de energia, a alteração na atividade motora, sentimento de inutilidade, dificuldade de se concentrar, pensamentos e tentativas de suicídio, que é algo muito importante e que também, de acordo com nossos estudos que a gente faz aí, também entra muito forte, pega muito pesado. E aí a gente tem que realmente alertar aos pais, cuidado com o pensamento dessa criança. Uhum. É algo muito sério, né? Bem cuidado mesmo e correr mesmo atrás de ajuda, de tudo, para que não ocorra nada doloroso, mais do que já é a própria depressão. Não é verdade? Eu falo sobre algumas verbalizações que a criança fala na escola, que a professora pode ficar atenta, né, em relação a isso, quando a criança está com comportamento depressivo, que pode aí denotar aí ação suicida. Então, só que eu não vou falar para não dar spoiler, mas tem aí as verbalizações que a criança fala, tá? Mas aí é só no livro. Esse povo vai qualquer hora querer entrar para dentro da imagem aqui, da máquina, e nos pegar, que nós não queremos falar. Queremos falar e não queremos. Nós somos importantes. Né? As verbalizações, né, o ato de comunicar, né, é extremamente importante, né? A professora, quando consegue identificar aí nessas verbalizações, já é o fio que você consegue puxar aí, né? Que já pode chamar a mãe aí para uma conversa. Então, só no livro. Bom, o que as pessoas que estão aí nos assistindo, nos vendo, participando aí conosco, e os outros também, né? Que vão, se Deus quiser, adquirir o nosso livro, o que elas vão poder esperar do seu capítulo? Tá. Isso é uma delas, tá? As verbalizações, né? O comportamento que os professores, os educadores podem aí identificar comportamentos das crianças, né? E os pais também, tá? Então, eles podem aí identificar aí o comportamento dessa criança que está aí com um comportamento mais depressivo. Bom, e qual foi o ingrediente principal que você buscou utilizar para fazer o seu capítulo? Essa aí é bem legal, né? Eu gosto aí de algumas palavrinhas, algumas letrinhas aí. Afeto, amor, A de Adriana, C, carinho, caramelo e T de técnica. Tem muita técnica e muita teoria. Usar o amor como principal ingrediente é muito, muito importante. Muito importante. Do sucesso. Exatamente. Né? Precisa ter amor. Quando tem amor no que faz, você faz com muito carinho. E quando se faz com muito carinho, faz muito bem feito. Né? Então, isso é muito importante. Né? Sem amor, a gente não consegue fazer nada. Então, neste capítulo, eu fiz com muito amor e com muito carinho. Né? E coloquei a minha pitada de Adriana Caramelo. Ficou lindo, ficou maravilhoso.
Mas aí eu chovo muito no molhado, toda vez, todas as lives para falar, para corrogiar vocês, que está maravilhoso, maravilhoso. Todos Tá, os e cada um capítulos. tem o seu toque, né? Eu assisti as lives das meninas, ficou a coisa mais linda, cada um tem o seu jeitinho, cada um tem o... Olha, ficou a coisa mais linda esse livro, tá? Está a coisa mais linda. Cada live que eu fui vendo, cada profissional que tem, tá lindo, amiga, tá lindo mesmo. Eu, assim, me sinto agraciada Pode por se Deus, sentir. porque fui abençoada com cada integrante, com cada coautor, que veio para somar mesmo. Então, foi assim, magnífico. E a certeza disso é quando esse povo tiver com o físico na mão. E Ah, olhar eu e tô ler. ansiosa. Aí vão lembrar das lives e vão falar, nossa, elas realmente são a verdade. E isso é muito importante e eu fico super feliz com isso. Verdade. A Nancy está dizendo aqui que o seu capítulo é muito útil para toda a população. Parabenizando a gente. Muito obrigada. Obrigada, Nancy. O seu também é extremamente importante. Aliás, o livro todo está extremamente importante. Estou ansiosa para pegar o físico na mão. Acredito que vai ser um sucesso. Eu tenho certeza. Bom, o transtorno, a depressão, ela pode ser diagnosticada em crianças a partir de 4 anos. Até os 9 anos é indicado o tratamento apenas na base da terapia. Quando a gente lê isso que a gente está estudando, que a depressão pode ser diagnosticada a partir de 4 anos de idade, eu paro para pensar o quão cedo é isso, como pode algo para um bebê, porque uma criança de 4 anos é um bebê ainda. Uhum. Como pode, tadinho ou tadinha, afetar tão forte para adoecer de fato ao ponto dos pais não saber o que é que está acontecendo com aquele bebê e, de repente, ser diagnosticado como sendo uma depressão. Isso é muito triste, né, amiga? Muito Sim, triste. sim, E é aquilo que eu... bem difícil de trabalhar. Já Sim. recebi criança no consultório com sintomas de depressão, com pouquíssima idade, de 3 aninhos de idade, já começando a uma tristeza que não dava para entender, e com o passar do tempo, ir cuidando, e tratando, e vendo que realmente estava caindo, né, partindo para uma depressão. Isso é muito triste, porque é tão bebê, com uma vida aí Uhum. inteira, mas que não tem essa noção, né, Uhum. puro de nada. Então, é muito triste. E a gente sabe que a partir dos 9 anos de idade começa a ter um acordo, né, de pais, médico, psicólogos, para que comece a fazer uso da medicação, paralelo ao acompanhamento psicológico. E isso é muito, muito difícil, mas se faz necessário, porque tem muitos quadros que nós, profissionais, só com a terapia, a gente não consegue dar conta, né? Para que desenvolva bem a situação e precisa de um acompanhamento medicamentoso. E é uma situação muito difícil para nós, né? Muito triste também. Sim. Mas estamos aí, né? Para fazer o que a gente puder para ajudar esses pais e essas crianças que chegam até a gente, né? Em nossos consultórios. Bom, como foi para você ver o seu capítulo pronto? Ah, foi uma delícia. Sensação de dever cumprido, né? E imaginando só, né, pegar o livro físico na mão, né? E imaginar que jamais eu iria escrever algo, né? Como assim, né? Eu, escritora, sendo que superei algo meu, uma realização pessoal minha, né? Mas que jamais eu ia imaginar que eu iria escrever. E é o segundo, né? Porque eu tenho aí o Mulheres Invisíveis, que nós também somos coautoras, né? Então, eu agradeço,
né? Não posso deixar de agradecer a Editora Conquista, né? A Bárbara e todos que fazem parte, mas é o segundo, então, uma realização pessoal minha muito grande. Fazer parte aí da escrita, que jamais eu iria imaginar, mas depois que eu escrevi, eu falei, poxa, eu consegui. Né? Então é uma sensação de dever cumprido. Foi uma delícia. Agora as minhas expectativas estão assim, né? Eu quero pegar na mão e ver lá, né? Na mão assim. É essa expectativa que está agora. Todos nós, né? Todos nós não vemos a hora de pegar o livro na mão, de ler, de Verdade. compreender, de estar com ele na cabeceira. Isso. E ele vai ser um livro de cabeceira para muitas pessoas, tanto pais, estudantes, quanto profissionais, quanto as próprias pessoas que tiverem o sintoma, adolescentes, principalmente. Então, ele vai ser algo assim, para abrir mesmo, né, o conhecimento. De uma forma bem simples, né? Bem tranquila, nós procuramos passar para esse povo entender e compreender todas essas dificuldades. E vamos dizer que a gente falou de vários assuntos, várias coisas no nosso livro, mas ainda que ficou muita coisa para trás. Sim. Precisava ter páginas, né? Para a gente poder continuar falando, porque muita coisa e a gente acaba tendo que reduzir, diminuir a coisa. Nossa, é verdade. Tem que sair de uma forma que as pessoas compreendam. Então, essa parte é uma parte bem dificultosa para a gente dar conta. Verdade. Mas o livro está maravilhoso, está lindo. Tá. O seu capítulo foi muito bem feito, está sensacional. Logo, logo, todos os coautores vão ter como ler cada capítulo, porque aí vem para as correções, aí vem de uma forma que todos consigam ter acesso. E aí vocês próprios vão poder dizer, ela não tá aumentando, está realmente muito bom. Bom, deixa eu te falar. Eu só queria fazer um adendo. Quando você fala da depressão a partir dos 4 anos, a frasezinha que eu coloco ali quando que você me mandou do marketing, mesmo com 4 anos, as crianças têm as suas amarguras existenciais, né? Então é possível, sim. Infelizmente, nós não queríamos falar dessa forma, mas elas têm sim, as amarguras existenciais, e os pais precisam olhar para as suas crianças. Então, eles precisam preencher os vazios existenciais de seus filhos com qualidade e não com quantidade. É essa dica que eu dou para os pais, tá? Os pais que estão nos vendo, que não sejam profissionais, preenche os seus filhos com qualidade e não com quantidade. E deem não para os seus filhos. É isso que eles precisam. Não deem aos seus filhos o sim, tá? Eles precisam de não e de qualidade. Era isso que eu queria falar. O que nós vemos é uma geração cheia de mimimi, uma geração que não consegue aceitar o não como resposta. E quando existe o não, de fato, que não tem condições, que não dá, gera uma situação tão difícil e vai indo, não consegue controlar e leva aos transtornos, às doenças. E no nosso tempo, a psicocinta fazia efeito. Hoje em dia não pode ser usado, então a gente tem que tratar da melhor forma possível, tentando ajudar. Mas eu costumo dizer que, de vez em quando, uma boa psicotapinha vai bem também, né? Ai, Neia maravilhosa, né? Nós viemos de uma geração da psicocinta, repressora, e aí essa geração não querem frustrar os filhos,
têm medo de traumatizar esses filhos. E aí, o que que eles fazem? Dão muito sim para os filhos. Eles têm medo de dar não para esses filhos. Eles têm medo de frustrarem esses filhos. E aí, o que que eles fazem? Eles dão sim. E aí, com essa medo de por estar trabalhando fora. Parou a E aí, sua, para mim. parou? E aí, voltou? Não sei se é a minha internet. Eu não sei se Travou. é minha. Travou? Não, tô falando que travou a sua fala. Não sei se para todo mundo. Para mim, travou tudo. Voltou agora? Voltou. Voltou? Então, aí, assim, ó, nessa ânsia das suas emoções, das suas dificuldades de dar esse não, né, para os seus filhos, passa para essas crianças aí, nessa quantidade. Então, eu não consigo ficar com esse filho durante a semana, eu vou para o shopping, eu dou só sim para eles, e aí, o que acontece? Eu não dou qualidade. E aí onde está a questão? Aí as crianças têm aí questões existenciais, e aí o livro vai responder o que que faz. E você sabe que a questão de que os pais dão tudo e não conseguem dizer não, vai existir uma ocasião, uma situação que vai precisar dizer não. Não tem jeito, Uhum, todos nós temos um momento, uma situação que é necessário que se faça dizer não, porque não dá, porque não temos condições, não dá para comprar, não dá para fazer. E aí se torna muito mais difícil. Então, é bom começar a dizer não, começar a ter um gingado aí, um limite, peso, né? né? Uma coisa assim, bem tranquilamente, para a criança começar a entender, a compreender que existe o sim, existe o não, que às vezes as coisas não estão bem, que às vezes é fácil, outras horas é difícil. Então, tudo isso tem que ser passado devagar para essa criança, para ela começar a compreender. Porque quando chegar lá na frente, que a gente de repente não dá mesmo, principalmente agora, nessa situação que nós estamos vivendo, quantos pais não estão sem trabalhar, perdeu o emprego, está em situação difícil, e aí não tem como suprir nem a necessidade básica da criança, que dirá outras coisas, e aí teve Uhum. que conhecer. Se tivesse vindo ensinando, explicando, falando, tudo com parcimônia, tudo com pesos e medidas certinho, Sim. talvez a criança não sofresse tanto, né? Uhum. Verdade, verdade. Então, são coisas para se pensar. E como temos ainda aí muitas crianças por vir, se Deus quiser, né? A É, gente vai aí dando essa colher de chá, falando como funciona a coisa. Quem sabe esses pais vão acordando para poder estar ensinando, explicando para esses amém. filhos como que é a vida, não é verdade? Verdade, verdade. Porque a geração está difícil, a geração está difícil. E Tá, se não cuidarem agora, tende a ser mais difícil a próxima, né? entende, verdade. É mais difícil. Porque eu ainda falo assim, a minha geração é a geração do puxadinho. Você sabe o que que é? Uhum. Meus pais não puderam fazer a casinha deles no terreno dos meus avós. Agora, os filhos dos meus pais já puderam fazer o puxadinho. Não É, é verdade? Então, é a é, minha geração, a geração do puxadinho. A é. geração que eu gerei, vamos dizer assim, já com mais praticidade, já ficando não só no puxadinho, ficando debaixo da asa, ficando ali usufruindo de tudo. E É. a geração vem o quê? Vem essa cheia de mimimi, cheia de não me toca, quero tudo. E aí, imagine o futuro se a gente não começar a ter esse olhar, a mudar um Verdade, pouco os pensamentos. A gente vai ter muito dor de cabeça, muitos transtornos e muitas dificuldades aí pela frente. verdade. Tá certo. Então é isso. Bom, minha amiga, a nossa live hoje foi rápida, né? Porque é só para falar um pouco.
Teve alguma coisa que eu não perguntei, que você gostaria de falar, passar para esse povo? Não, é isso mesmo, porque se a gente começar a falar muito aqui, você sabe como eu sou, eu vou começar a falar e aí vou soltar, então não, eu quero que o pessoal espera para ter o livro na mão, É e aí, verdade. né, e aí vão aí esperar o livro. Então, não vamos falar mais nada, senão vamos dar spoiler mesmo. É verdade, é verdade. Bom, será que esse povo tem alguma pergunta relacionada a seu capítulo que queira fazer aí para nós? A gente vai responder na medida do possível que a gente puder. Né? A gente falou mais ou menos o que pode esperar, né? O restante a gente não pode falar muito, né? Tem que esperar. É verdade. Né? Tiver alguma pergunta, a gente fala. O que puder falar. Não, né? Embora vontade de falar a gente tem, né, Neia? Com certeza, a gente quer falar tudo, né? Se pudesse, a gente já abriu o livro, né? É verdade. A única coisa que a gente pode falar é que o sucesso do livro 1 foi tão bom que nasceu o livro 2, né? O Sanduíche do Cérebro 2. Exato, exato. E nós duas estamos juntas para coordenar o 2. Isso nós é duas importante. estamos. Verdade. Então, muito bonito também vai ser o 2, se Deus quiser, e muito importante. E o 2 é voltado para os adultos e idosos. Afinal, a criança e o adolescente cresce, graças a Deus. Verdade, verdade. Isso também já estou ansiosa para o 2, que está também ficando muito lindo. Né? Então, estou ainda muito ansiosa para coordenar algo novo também, que eu nunca tinha feito, mais um desafio, né? A minha vida é sempre feita de desafios. A minha vida também é feita de... nada é planejado, vem acontecendo as coisas da minha vida, nunca fiz as coisas para planejar, então vai acontecendo e eu vou indo. Eu sou meio Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, então vamos embora, né? Então, veio aí a coordenação para o Sanduíche do Cérebro 2, está acontecendo, é um desafio, não sei, né, como que vai acontecer, estou deixando, né, vamos estudando e vamos indo, né, mas que dá ansiedade, dá aquela ansiedade boa, né, mas que tá ficando bonito, tá ficando. Tá. E a gente conta aí com o nosso povo para poder aderir aos capítulos e desenvolver tão belos e tão lindos quanto está sendo o nosso 1, não é verdade? Exatamente. E se Deus quiser, a gente vai estar com os 2 na mão, né? 1 aqui, 2 aqui, né? Exatamente, amém, amém. E aí o pessoal do 1, se quiser fazer parte do 2, vai ficar maravilhoso, né? Sim, lógico, óbvio. Eu já estou convidando todos eles, faço questão da presença deles com a gente. Exatamente. Bom, não veio nenhuma pergunta aí para nós. Eu vou te dizer aqui algumas palavras que eu preparei assim com muito carinho para você. Amiga, travando. Tá travando, né? Tá travando. Agora voltou. Tem pessoas que marcam nossa vida, despertam coisas boas na nossa vida, abrem nossos olhos de modo amplo, maravilhoso e transforma também a maneira que nós temos de ver o mundo, de ver as pessoas, de ver o que nos rodeia. E você sabe que você é uma dessas pessoas, que eu tenho um carinho enorme e que muito bem me faz, principalmente quando estamos juntas na avenida, fazendo o nosso desfile. É maravilhoso. Então, eu sou eternamente grata a você por estar sempre comigo, pelas oportunidades que sempre me deu, e muito obrigado por estar aqui nesse livro e no 2 também, me ajudando aí, que isso daí para mim não tem preço. Minha gratidão.
Minha gratidão, assim, imensa para você. Muito, muito grande. Ah, você emocionou! Ah, mas você sabe que você é super importante para mim, né? Porque você vai muito além de ensinamento, disso, daquilo. É uma grande amizade, que nós temos um amor, um carinho de irmãs, e isso é muito importante, né? Então, meu muito, muito obrigado. Minha gratidão, assim, imensa mesmo. Por tudo, tá? Por tudo. Por toda a nossa vivência e por nós estarmos juntas no Sanduíche um, no Mulheres Invisíveis, no Sanduíche 2 e vai vir muitos aí pela frente, se Deus quiser. Tá bom? Ai, amiga, você me emocionou, né? É... Ah, eu nem sei o que eu falo. É de alma, é de alma. Se eu não tivesse na live, eu falaria um palavrão que você me conhece, né? Eu que tenho que agradecer, eu que tenho. Ah, eu sei o que eu te falo. Depois que terminar a live, você sabe o que eu vou te falar. As nossas risadas, nossos áudios, enfim, é de alma, é de outras vidas, para quem acredita. Então, eu que agradeço, gratidão eterna. Então, beijos, eu te amo. Beijos, e vamos voltar às nossas lives malucas que nós fazemos, né? Tá Ai, bom? amiga, Ai, ai. Povo meu lindo, maravilhoso que entrou aí nessa live, muito, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Gratidão pela paciência aí conosco. Gratidão pela participação e pelo prestígio. Muito, muito obrigado. E aí nós vamos deixando aqui nossos beijos de luz, muita luz e para o meu todos. são caramelados. Ficam com Deus. Obrigado, gente. Obrigado, amiga. Até a próxima. Obrigada, amiga. Até. Tchau. Tchau. Você desliga aí? Eu desligo. Tchau. Tchau.